E olha, gente, uma pesquisa divulgada pela Universidade de São Paulo, a USP, revela que a maioria das pessoas que apresentaram sintomas pós-Covid possui comorbidades. Segundo o estudo, os sintomas mais comuns observados foram fadiga, fraqueza, dor de cabeça, falta de ar, tosse, esquecimento e também perda de memória. Esse é o tema de hoje aqui no nosso Explica Pra Gente com a médica doutora Luciana Pacheco, infectologista, e está no ar. Muito bem, o Explica Pra Gente é uma forma da gente traz aqui como prestação de serviço para tirar todas as dúvidas das pessoas que estão acompanhando essas informações que acabam vindo e às vezes chegando até um pouco mais desencontrada. E nós vamos buscar as respostas de quem realmente entende. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, mais uma vez boa tarde, seja bem-vinda aqui, novo visual, tá mais bonita, muito bem. Bem-vinda aqui mais uma vez, boa tarde ao Explica Pra Gente poder tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Doutora, eu já vou direto à primeira pergunta para que a senhora possa esclarecer e tirar aí as interrogações dos nossos telespectadores. Vamos ver então quem está fazendo a pergunta para a gente. Deixa eu colocar aqui então no ar. Atenção, produção. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco hoje. É a Antônia Santos, do bairro do Jacintinho, doutora Luciana. Ela pergunta o seguinte: tive herpes zoster meses depois da Covid. Isso pode ser considerado uma sequela? Boa tarde, Wilson Júnior, boa tarde a todos. E boa tarde, Antônio. Não, o herpes zoster é uma doença que as pessoas têm, que é comum depois na idade, né, nos idosos, e também nos imunossuprimidos. E é causado por um vírus, o mesmo vírus da catapora. Então, a gente tem a catapora e o vírus fica ali quietinho, a gente fica curado da catapora, mas o vírus fica quietinho ali, numa terminação de um gânglio, de uma terminação nervosa. Lá latente e quieto. Depois, com a idade ou com a baixa da imunidade, por alguma razão, esse vírus volta como se fosse causando aí dessa forma o herpes zoster. Primeiro a gente tem catapora e depois o herpes zoster. E aí, provavelmente, a Antônia baixou a imunidade dela com a Covid, ou pela própria doença, ou por corticoide que tem utilizado, aí eu não sei, mas deve ter baixado a imunidade dela, como uma doença, normalmente acontece isso, qualquer doença infecciosa principalmente, e aí o vírus que estava lá quietinho, ele se aproveitou dessa situação e voltou como herpes zoster. Não, a gente não considera uma sequela da Covid, porque a pessoa, quando está com a Covid, ela não tem herpes zoster. A gente pode considerar como uma consequência depois, por conta da baixa da imunidade. Mas essas manifestações clínicas pós-Covid, elas são secundárias, logo imediatamente continuam depois que a pessoa tem. Por exemplo, perda de olfato é uma sequela, porque a gente teve durante a doença. E aí persiste, depois de muita gente, persiste aí já há um ano. Né? Normalmente dura aí dois meses, às vezes menos, depende de cada um. Mas no caso do zoster não é uma sequela, mas é uma consequência da baixa da imunidade. Perfeito, bem explicado, doutora Luciana. Vamos lá, então, tem a segunda pergunta dos telespectadores aqui, não explica pra gente, para a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Quem pergunta para a senhora agora, doutora, é o Carlos Almeida, ele é do bairro Petrópolis. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, as sequelas da Covid são mais comuns em pessoas com comorbidades? A Covid, ela acontece de forma mais grave nas pessoas com comorbidade. Né? Inclusive, esse estudo mostra isso também. Então, as pessoas diabéticas, hipertensas, obesas, são as pessoas que têm um risco de desenvolver a Covid grave e, consequentemente, as sequelas. Então, é mais comum. Mas não significa que uma pessoa que não tenha nenhuma comorbidade não tenha. O meu filho, por exemplo, ele não tem nenhuma comorbidade, tem 26 anos, é magro, saudável, teve Covid em fevereiro e ainda até hoje está com o paladar, o olfato alterado. Então, assim, pode acontecer nas pessoas
também saudáveis. Isso é importante a gente dizer que a vacina, prevenindo o Covid, previne essas consequências, né? Essas sequelas. Então, que ninguém aposte para ter Covid. Vou ter Covid que eu quero ficar logo imune. Também não fica, a gente sabe que pode ter reinfecção e as pessoas têm aí muita gente sequelada, Wilson Júnior. Eu trabalho no home care e a gente, que é esse trabalho, né, que as pessoas vão na casa dos pacientes. E aí vai médico, fisioterapeuta e tal. E a gente tem recebido muitas pessoas que tiveram Covid e são muito sequelados, principalmente idosos e portadores de doenças, por exemplo, cardíacas, né, que consequentemente têm acidente vascular cerebral, AVC. Então, gente muito sequelada, sem se mexer, que antes era saudável, que antes fazia uma vida normal. É muito triste. É verdade. Agora, doutora Luciana, essas sequelas causadas pela Covid-19 depois da infecção, elas são causadas porque a carga viral foi muito alta e a gravidade da doença nessas pessoas foi muito alta, ou mesmo as pessoas que tiveram, por exemplo, sintomas leves podem também apresentar sequelas? Não, é mais comum nas pessoas que tiveram a Covid grave. E aí pode ser pela carga viral alta, pelo sistema imunológico, né, que responde de uma forma muito exagerada e as pessoas fazem aquele quadro de desconforto respiratório e aí, às vezes, muitos precisam ficar em ventilação, né, em respirador, na UTI. Essas sequelas mais graves, elas acontecem em pessoas que tiveram a Covid grave. Agora, a Covid leve também pode levar a sequelas menos importantes, mas mesmo assim, que complicam a vida da pessoa. Então, tem pessoas que têm ansiedade, ficam com crise de ansiedade, crises de depressão, por conta da doença. Tem pessoas que têm alteração na sua memória, que também não é uma coisa grave, a pessoa não vai ficar em cima da cama por conta disso, mas que tem que dar prejuízo na pessoa. A pessoa esquecer das coisas é muito desagradável. Vai melhorando, esse quadro neurológico vai melhorando ao longo do tempo, mas mesmo assim é grave quando acontece nos idosos, porque pode precipitar o Alzheimer, por exemplo. A gente tem visto casos assim, a pessoa que já tinha algum grau de esquecimento, algum grau da doença, e aí aumenta de uma forma intensa. Então, é melhor se vacinar. Exatamente, perfeito. O seu recado foi fantástico. Não desafie o vírus porque você não sabe o que é que ele pode fazer com você. O mais importante é se vacinar e se proteger até que tudo isso termine e a gente esteja prevenido. Doutora Luciana, tem muitos casos, né? Então a gente, assim, apesar de estar vacinado, tem gente com 2 doses, tem gente já com 3 doses, mas mesmo assim, enquanto o vírus está circulando, a gente precisa manter os cuidados, máscara, evitar aglomeração. Se a gente for obrigado a ir para uma aglomeração, trabalhar, por exemplo, no mercado, vá de máscara boa. Perfeito, muito bem. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado, bom feriado e até a próxima. Não explica para a gente aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Sucesso e saúde. Para todos nós, boa semana também.